Seja bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com Rafael Menezes, presidente da Brasel Pará, diretor do Conjove ACP, empreendedor, sócio proprietário do restaurante Santé Saudável, que eu inclusive indico, sou consumidor, tá? E consultor na área de alimentos e bebidas, já atuando há mais de 18 anos no segmento. Rafael, seja bem-vindo, cara. Pô, Ricardo, obrigado. É uma honra pra gente poder estar aqui compartilhando essas experiências. Pô, legal. E só para deixar claro pra galera aqui que ele tá aqui como presidente da Brasel. Exatamente. A gente vai falar com a instituição a Brasel, né? Cara, antes de eu entrar no tema, me explica um pouco o que é a Brasel. A gente tava batendo um papo aqui no off, que é comida fora do lar, é um conceito bem diferente. Explica pra gente. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela está presente em todos os estados. E aqui no estado do Pará nós representamos o braço, né? A seccional Pará nós estamos representando. E a Brasel ela tem representatividade do setor de alimentação fora do lar. Então, quando a gente fala de alimentação fora do lar, a gente não está falando apenas de bares e restaurantes. A gente está falando de bares, restaurantes, cantinas, lanchonetes, desde o pequeno aos maiores estabelecimentos que comercializam qualquer tipo de alimento preparado. Fora do lar. Eu gostei muito dessa Fora do lar, exatamente. Eu achei bem legal que a gente está conversando com a tua assessora. É porque a gente trabalha com alimentos fora do lar. Eu achei bem legal esse conceito. É por isso que eu quis trazer essa pergunta, porque eu acho que pouca gente entende e sabe o que realmente a Brasel significa, né? E por que eu te chamei aqui, Rafael? A gente bate muito papo aqui quando a gente vai buscar pessoas para bater um papo. Eu ia falar entrevistar, mas não entrevistar, porque eu não sou jornalista. Para bater um papo, para aprender. E o setor de bares e restaurantes, cara, é um setor que a gente entende que, na nossa visão, tá? É um setor que tem muito sabor, tem muita comida. Todo mundo fala que o Pará, sei lá, é o primeiro ou o segundo, fica ali com Minas Gerais, né, em termos de sabor de comida. Mas a gente entende que, em termos de negócio, cara, a gente não tem expressão, né? Tanto que o tema é muito sabor e pouco negócio. Aí eu te pergunto, cara, como a Brasel, até como o Rafael mesmo, o Pará sabe fazer negócio nesse setor, cara? Qual é o tamanho desse setor? O que tu pode fazer um plano geral pra gente, pra depois a gente entrar um pouco mais fundo, cara? Vamos lá, Ricardo, a gente tem um potencial absurdo. Eu acho que as coisas já estão acontecendo. Para tu teres uma ideia, os últimos dados que foi levantado pela Brasel, agora no ano de 2024, nós temos mais de 22 mil empresas no setor, formais no setor de alimentação fora do lar. Nós empregamos mais de 88 mil empregados, né, o setor. O setor de alimentação fora do lar ele é uma força motriz para a economia. Nós representamos 2,6% do PIB e nós empregamos a nível Brasil quase 6 milhões de pessoas. Então é um setor que tem uma importância absurda para a economia e aqui no nosso estado não é diferente. E o que resta, o que nós temos, o dever de casa a ser feito é explorar toda essa potencialidade juntamente com as especificidades da nossa gastronomia. Nós temos uma característica ímpar, que são os nossos ingredientes. Os ingredientes amazônicos você não encontra a nível Brasil, ele é identitário. Você pode até encontrar um produto em outras regiões, um produto amazônico em outras regiões, mas os produtos que nós consumimos aqui, eles são originários da Amazônia. Então nós temos essa peculiaridade aqui que nós devemos explorar. Cara, eu te fiz essa reflexão, esse movimento também, porque acho que quando foi uns 6 meses atrás, sei lá, alguns meses atrás eu estava em São Paulo com a minha namorada, cara. E a gente foi num bar lá em São Paulo que fica no subsolo do Teatro Municipal. Cara, um bar incrível e tal. E o que me chamou a atenção, cara? Que eu acho que, sei lá, 50%, 60% dos drinks da carta de drink deles lá tinha algum componente amazônico lá. Ou era uma fruta, ou era açaí, ou era alguma coisa, um tempero. E eu fiquei, porra, velho, tu vais em Belém, difícil tu ver um drink assim, com alguma coisa amazônica. O único lugar que eu lembro agora de cabeça é de no Trapiche, se eu não me engano,
que tem um drink com açaí, que é uma delícia, inclusive, vão lá provar, não conheço o dono, enfim, não é merchan, porra nenhuma. Isso ficou na minha cabeça, cara. Porra, os caras daqui do Sul e Sudeste fazendo negócio, cara, ganhando dinheiro com a marca Amazônia. E como é que a gente não ganha, cara? Aí eu vejo outras reflexões. A gente não tem tanto restaurante assim que seja referência, né, aqui no Norte. Por quê, cara? O mercado não ajuda, a gente é muito pobre. Como é que funciona? Ou talvez eu esteja olhando só a ponta do funil, eu não tô vendo a base, como tu falaste. Porra, me explica um pouco esse mercado aqui, cara. Bem, a Amazônia, como nós sabemos, ela está aos olhos do mundo. E os nossos produtos amazônicos estão cada vez mais em evidência. Um dos pontos que corrobora talvez com essa falta de expressão, eu vejo muito a questão estrutural, né? A estrutura, os anos que nós ficamos à margem ali, digamos que da sociedade, fora daquele eixo sul-sudeste, isso afetou toda a nossa estrutura. Então a gente precisa atrair turistas para cá, desenvolver todo o trade turístico. A gente não fala apenas de gastronomia, mas de todo o trade turístico. E a gente aponta que o turismo é o principal fator para que a gente possa desenvolver a gastronomia e, enfim, ter vários outros restaurantes que sejam referência a nível nacional e internacional. Então, essa estrutura, a quantidade de turistas, que na verdade já vem crescendo de alguns anos para cá, ela é importantíssima para poder fazer essa economia girar. Cara, concordo. Eu acho que realmente o Norte como um todo não tem essa cultura do turismo receptivo, é muito mais o turismo executivo, né? Aquele Exatamente. Turismo de segunda a sexta e tudo mais. Mas tu acha que envolve um pouco cultura, cara, a mentalidade da sociedade, mentalidade da gente? Porque hoje eu quero chegar contigo, Rafael. Eu vejo muito que o que é daqui a gente não dá valor. Tipo, fui pra São Paulo, tomei um puta de um drink gostoso, cara. Será que se fosse feito aqui a gente dava tanto valor assim? Tu acha que envolve muito mentalidade, cultura? Como é que a Brasel enxerga isso aí e trabalha isso aí, cara? Com toda certeza. A cultura do empreendedorismo, ela é, de certa forma, recente aqui pra gente, né? E a gente estimular as mais diversas camadas da sociedade para aproveitar do que a Amazônia tem de melhor é um dos papéis da Brasel. Fomentar o empreendedorismo, fomentar as boas práticas entre os associados. Isso é um papel nosso, né? É um papel que a gente está desenvolvendo há anos e que realmente ela acontece de uma forma gradativa, de uma forma lenta. Como é que vocês fazem isso lá na Brasel, cara? Para estimular, para desenvolver? Já pegando o gancho também para entender um pouco mais da Brasel, depois volta para o mercado. Como é que os pequenos podem se beneficiar associando a Brasel? Como é que a Brasel ajuda esses caras? Eu vejo que a Brasel ela tem um potencial, principalmente para os pequenos, né? São aquelas pessoas que estão ingressando no segmento de bares e restaurantes. É um segmento que tem baixa barreira de entrada. Então, é muito comum você ver o cara que entra no segmento porque saiu do emprego, pegou sua rescisão, vou investir, sei cozinhar bem alguma coisa em casa, vou cozinhar e vou monetizar isso daí. Então, normalmente, as pessoas começam... normalmente não. Muitas pessoas, elas entram de forma informal mesmo. E hoje, a era digital está ajudando baixar mais essa barreira de entrada. A gente tem aí as Dark Kitchens, por exemplo. Eu já ia falar delas, cara. As Dark Kitchens, hoje você consegue vender hambúrguer de casa, né? Só conceitua pra galera o que é essa Dark Kitchen aí, pra entender. As Dark Kitchens são as cozinhas que a gente diz que não tem endereço, né? Que ela é feita normalmente em locais que não tem as fachadas, que não tem um salão, mas que ela serve apenas ali de preparo. Só delivery pra galera. Só delivery, o famoso, resumindo, é o famoso delivery. É o cara do iFood. É o cara do iFood, exatamente. Cara, o que eu peguei de ti? Barreira de entrada, um conceito bem legal, porque é um negócio mais, entre aspas, barato, né? E empreender por necessidade. Tu trouxeste um elemento muito legal, que é uma coisa que a gente conversa muito, eu e a Vivian, aqui no escritório. A Vivian é a nossa sócia, advogada trabalhista, e ela fala muito disso, que empreender por necessidade é um empreendimento, entre aspas, ruim. E onde eu quero chegar, Rafael?
Tu não acha que essa cultura de, porra, sair do trabalho, abrir sem cozinhar, abrir um restaurante, botei no iFood, tu não acha que isso acaba prejudicando o mercado no sentido de esse cara entra, geralmente ele não tá legalizado, não paga o imposto que o outro concorrente já tá há mais tempo paga, bota o preço para baixo. Tu não acha que a falta de conhecimento e de estrutura e de visão de negócio não acaba até prejudicando o nosso mercado, cara? Como é que a Brasel trabalha isso aí? Totalmente. A gente fomenta a formalização dos negócios. Incentiva mesmo. Incentiva. No entanto, é doloroso, né, para o cara que empreende por necessidade, é extremamente doloroso, porque ele vai aprendendo ali entre erros e acertos no caminho. Entre mais erros. Entre mais erros. E nesse sentido, você passa por dificuldades e os números mostram, né, que a maioria das empresas, mais de 50%, 80% das empresas, elas fecham antes do seu segundo ano de vida. E fecham muito por falta de planejamento. Fecham por falta de planejamento, fecham por falta de uma boa precificação, fecham por falta de boas práticas técnicas. Enfim, tem uma série de elementos ali que faz com que essas empresas elas não consigam evoluir para o segundo ano. 60% das empresas no segmento elas morrem até 2 anos. Então, de cada 10, 6 fecham. De cada 10, 60%. De cada 10, 6 fecham até o segundo ano. Quando você está dentro do guarda-chuva da Brasel, esse número ele melhora, né? Então a expectativa ela já aumenta para 4,6%. Porra, legal. Então quer dizer assim, só para ver se eu entendi. Em média, de cada 10 empresas, 6 fecham. Mas quando ele se associa a Brasel no segundo ano, por acompanhar, por ter, entre aspas, mentorias, ficar ouvindo, pegar a experiência dos outros, isso cai drasticamente. Práticas, o network, o relacionamento, os eventos que a gente promove dentro desse ecossistema faz com que essas empresas tenham longevidade na sua Cara, eu achei incrível esse dado. Por quê? Porque é uma coisa que a gente pratica e incentiva muito. Certa vez eu vi uma postagem no Instagram, o cara trazia um dado parecido, só que relacionado à mentoria. Ele falava assim, que empreendedores que têm pelo menos uma mentoria por mês, ou de 2 em 2 meses, eles tendem a ter mais sucesso comparado àqueles que não têm. Então isso aqui pra mim, cara, só confirma que tu sentar na mesa certa te ajuda a crescer. E a Brasel é uma mesa certa para quem trabalha nisso aí, cara. Com toda certeza. A gente está falando de informação, né? De estudo, de dados. Então, quando você compartilha e quando você se imune de informações, a tua jornada ela fica menos difícil, né? Porque a gente sabe que empreender aqui no Brasil realmente é um grande desafio. Não é que fica fácil, só. E o interessante é que dentro da Brasel você tem as empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Então, é um setor extremamente heterogêneo. E o mais interessante é que o pequeno de hoje, ele é o grande de amanhã. Cara, né? E tem dores comuns, cara, dentro do grande e sente a mesma dor do pequeno, são dores de momento, de estágio de negócio, assim, dentro do mercado. Não, as dores, de forma geral, elas são comuns. Mas o cara pequeno que está começando agora, que ele não fez uma estruturação para a empresa dele, ele sente... as dores são muito mais latentes, né? Quando tu consegue citar para mim, sei lá, 3, 4, quais são as dores que vem na tua cabeça assim, pô, Ricardo, isso aqui em regra todo mundo sente? Ricardo, mão de obra. Mão de obra é o fator-chave ali para o desenvolvimento dos negócios. Quando a gente fala de alimentos e bebidas, a gente está falando de uma relação aí de pessoas para pessoas. Então, ao contrário do segmento da tecnologia, de informação, onde tu consegue escalar o teu negócio, bares e restaurantes dificilmente consegue escalar. A gente consegue escalonar. E para a gente crescer, a gente precisa de mão de obra de forma proporcional. Cara, isso aqui me traz 2 grandes pilares. E assim, um asterisco bem grande. Essa reclamação é universal, pelo visto, aqui na região norte. A gente, às vezes, está procurando pessoas... a gente sempre está procurando gente, novos talentos, e a gente não consegue achar, cara. É impressionante. Aí, qual foi a reflexão que a gente faz aqui? Eu quero saber se é realmente parecido com vocês, cara. Que a gente tem 2 grandes pilares na formação da mão de obra.
E mão de obra, pessoal, não estou falando de carteira assinada. Às vezes é parceiro, às vezes é sócio, às vezes é um prestador de serviço, enfim, é mão de obra como um todo. É capital humano. Capital humano que é bem complicado. E os 2 pilares que a gente vê, cara, primeiro é a qualificação técnica, que em regra, não é tão boa assim. E junto a disso, paralelo a isso, é a questão do soft skill, mentalidade. Às vezes o cara é bom tecnicamente, mas não aguenta a pressão. Tu enxerga isso também dentro da Brasel, dentro desse setor de bares e restaurantes, que o cara, às vezes, nem é tão bom, mas quando é bom, não aguenta a pressão. Qualquer chamada de atenção, vamos sentar aqui, vamos ter uma DR aqui, o cara já fica puto, quer ir embora, não sabe lidar com o estresse. Tu enxerga essa dificuldade assim? Totalmente. Isso é uma característica da nova geração. Isso daí a gente consegue observar dentro das nossas operações. E tem um adendo aí. O setor de bares e restaurantes, ele é a porta de entrada para o primeiro emprego. Nós empregamos muito. Não sabia disso. Em compensação, nós temos uma baixa barreira de entrada para esses profissionais. Então, normalmente, a gente absorve esse profissional do primeiro emprego. E com isso tem todo um trabalho de desenvolvimento, treinamento, e é um setor que você tem um turnover muito alto. Tu tem algum dado? Pô, Ricardo, de 6 meses troca, de 1 em 1 ano troca, como é que é isso? Eu ainda não tenho. Nunca fizeram uma pesquisa assim? Não, a gente ainda não tem dados mais concretos a respeito disso, mas a gente observa na prática que esse turnover ele está aumentando. E tem uma outra percepção que nós temos dentro do mercado, conversando com outros donos de bares e restaurantes, é que esses profissionais, eles estão, além de estarem difícil de encontrar dentro do mercado, encontrá-los qualificados é bem mais difícil, e tem muitos que querem trabalhar encostados, trabalhar de freelancer. Eles não querem realmente se apegar ao compromisso de estar ali diariamente com a carteira assinada, enfim. Até porque ele prefere ter fazer vários trabalhos de bico ou de freelancer por aí, e aí ele consegue ter uma renda até maior. Cara, aí eu vou trazer uma reflexão não, Jéssica. Vou tentar polemizar agora, cara. Tentar trazer um outro ponto de vista que é uma característica nossa aqui. Será que o problema não está no empresário? Por que eu te pergunto isso, cara? Porque quando tu me traz esse panorama de que o cara quer vários empregos, vários trabalhos, vários bicos, entre aspas, ser freelancer, isso me mostra que ele é um microempreendedor. E todo empreendedor só vai ficar onde realmente lhe dá não só dinheiro, mas lhe dá perspectiva de futuro. Tendo isso em mente, cara, será que não falta para nós, empresários, quando eu falo nós, a Brasel, entender esse panorama e qualificar o empresário no sentido de, cara, se tu não deres um planejamento de cargo e carreira, nem que seja uma posição de, olha, se tu for muito bem, tu pode até virar meu sócio, vamos abrir uma filial e tu toma conta. Será que não falta um pouco do lado de cá, cara, para o empresário também evoluir nesse pensamento? Esse é um ponto-chave, Ricardo, que ele é defendido pela Brasel. Nós precisamos remunerar melhor essas pessoas. Nós precisamos desenvolver e profissionalizar o setor para que a gente possa reter esses talentos e desenvolvendo pessoas ali no time de base para ele poder chegar a um nível de gestão. Então a Brasel, ela defende justamente essa melhor forma de remuneração, a implantação de cargos, carreiras e salários dentro dos bares e restaurantes. Por outro lado, alguns dados da Brasel mostram que a nossa rentabilidade ali na última linha, ela vem diminuindo. A margem, lá na última linha da nossa DRE. É o que sobra mesmo. É o que sobra mesmo. Então essas margens acabam sendo uma barreira também para que esses donos de restaurantes possam oferecer melhores condições de salários, promover cursos, treinamentos. Isso sem prejudicar o valor final do produto. Isso sem prejudicar o valor final do produto. A gente percebe que é um setor que ainda está sofrendo os efeitos da pandemia. Tudo ficou muito mais caro e os bares e restaurantes não conseguem passar 100% desses custos para os clientes. E assim, de repente o azeite era 15 virou 40. Sofre essa pressão de produto, da sazonalidade e tudo mais. Totalmente. É complicado. Totalmente. Mas eu queria fazer apenas mais um comentário nessa parte de mentalidade do empresário mesmo, do dono.
Recentemente a gente fez recentemente não, pra gente foi ontem, mas pra quem escutar pode ser recentemente, enfim, isso não importa agora. A gente fez um evento, cara, pra galera da startup. Aí eu fui convidado lá pra bater um papo e falar muito de negócio, de visão de negócio, de modelo. E eu entendi que o setor da startup, cara, ele é muito mais adepto, é muito mais sensível, tá muito mais... Cara, sei lá, e sabem falar melhor de equity. É uma palavra que pouca gente consegue entender e trabalhar. Resumindo, para quem não sabe o que é equity, é participação futura dentro de uma empresa. E eu vejo que, será que não faz sentido a gente começar a trabalhar e falar em equity dentro do bar e restaurante? Tu realmente trabalhar com sócio? Geralmente, cara, os empresários, quando abrem da nossa geração aqui, não sei, eu tenho 40, tem quantos anos, Rafael? Vou fazer 40 agora, tenho 39. Na verdade, tem 41, mas somos da mesma geração. Em regra, cara, o cara pensa em abrir um negócio e o negócio é só dele. Exatamente. Né? É muito da nossa geração. Eu furei essa bolha. Hoje eu tenho 7 sócios, eu quero até mais, porque eu entendi que quanto mais a gente tem parceiros, mais o negócio prospera e cresce. Será que não falta um pouco de falar sobre equity dentro dos bares e restaurantes? Falar assim, cara, é melhor tu dividir 10 milhões do que tu ter 100 mil só para ti. Será que não falta isso? Total sentido. E a gente vem de um conceito mais tradicional, bares e restaurantes. Então, esse conceito que vem da nova economia, realmente ele é pouco debatido dentro do segmento. Mas a gente percebe, não até aqui em Belém, existem poucas empresas que já têm essa visão. Alguns empresários já vêm trabalhando essa visão. Mas a gente sabe que esse número ele ainda é muito pequeno. Né? Grandes grupos empresariais do segmento do food, a gente percebe atuando nesse segmento. Né? Trabalhar ali a expansão das suas empresas para poder ter um rendimento e fazer ela escalar melhor. E tu só consegue escalar com pessoas, cara. Apenas com pessoas. Na verdade, tu tem que ter pessoas e sócios que te complementam e eles possam atuar ali dentro das especificidades de cada um. Literalmente é dividir para multiplicar. Quem não absorveu isso aí vai ser o dono de apenas um empreendimento. Né? Exatamente. Não vai conseguir atender muita gente. Cara, curti. Mas eu queria falar de outro ponto agora. Eu acho que a gente construiu essa lenda urbana aqui de que bar, restaurante, boteco fecha 6 meses, 9 meses e depois está fechando. Isso existe, tu já me falou que tem um dado aqui que 60% fecha em 2 anos, mas em regra a gente vê, pelo menos no centro de Belém, né, que é a nossa referência aqui, que fecham. Existe um porquê? Isso existe de fato? Isso existe por falta de planejamento? É porque o cara realmente acha que é uma coisa e é outra? Como é que tu vê isso aí, cara? Ricardo, assim, no momento a gente não tem dados concretos do número local dessas empresas que fecham. Mas eu atribuo, dentre vários fatores, o principal é a falta de turistas aqui na nossa região. Dinheiro novo? De dinheiro novo. Dinheiro que venham de fora. Porque você percebe, quando você viaja por aí, você vai nas capitais que tem um apelo turístico, você percebe que aquela cidade ela é movimentada pelo turista e não depende apenas do dinheiro circulante da população local. Aqui não é diferente. Tanto que os dados de venda dos restaurantes, no meu estabelecimento eu consigo observar isso, que eu tenho um movimento maior nos primeiros 10 dias do mês, que é quando a galera está recebendo, tá com o dinheiro na mão, está circulando, que o cara sai para ir no restaurante, para ir no bar. E a gente sabe que a renda aqui também na região ela é concentrada, é baixa, se você comparar a outras cidades, a outros estados. E você observa o dinheiro circulando ali nos primeiros dias do mês. Quando você chega lá pelo dia 20, isso daí a gente consegue perceber e ver os números dos nossos estabelecimentos. O pessoal reclamando do movimento fraco, as pessoas não estão na rua, as ruas estão desertas. Então, o impacto do turismo local ele é muito importante, né? E para que a gente possa fomentar esse turismo na região, a gente não está falando apenas de bares e restaurantes. Todo o trade turístico ele tem que se movimentar. A gente depende das estruturas e os equipamentos do Estado. A gente precisa ter segurança
pública, a gente precisa ter as vias asfaltadas, a gente precisa ter calçamento adequado, a gente precisa ter iluminação pública. Mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana. Então a gente precisa ter essa estrutura do município, do estado, para que a gente possa fomentar toda essa cadeia do trade turístico. Na verdade é um ecossistema, né, cara? Que se não for aguentado, não tem como a galera vir. Totalmente. Aí pegando o gancho do turismo, 2 grandes perguntas. Primeiro, então eu posso dizer, cara, que o Círio para ti é o teu 13º, é onde a galera realmente tira o dinheiro do ano, assim, para poder aguentar o final do ano, que geralmente é mais fraco. Exatamente. A gente tem um primeiro semestre que é intenso de chuva, a gente tem um movimento baixo. Já dentro do meu negócio, que é delivery, ele já tende a aumentar, o primeiro semestre é melhor do então, que o segundo. Por favor. Mas o Círio realmente ele é um dos eventos que mais mexem com a economia local. É que vem muito dinheiro de fora. E isso só confirma o que tu fala, é o turismo, pô. Exatamente, é o turismo que vai movimentar. A gente não tem muito o que inventar. Eu não estou me referindo apenas ao Estado. Eu estou falando também do empresariado local, a sociedade, saber receber. Saber mostrar, você estudar o que você tem de melhor, conhecer da sua cultura, isso é muito importante para a gente poder desenvolver o turismo aqui na região. Cara, aí eu queria trazer o elemento material humano. Por que eu te falo isso na questão do turismo, cara? O que lembrei agora? Eu até falei ontem naquele evento da startup que eu te falei. Que eu lembro quando reformaram o Bar do Parque, e todo mundo lembra como era o Bar do Parque, um lugar escuro, um lugar ruim, um lugar, querendo ou não, de droga, uma coisa bem ruim mesmo. Hoje é um puta de um lugar bonito, cara. É um lugar que o turista vai. Só que quando foi reformado, cara, teve uma discussão muito grande de que não ia ficar legal. Aonde eu quero chegar, cara? Que parece que na nossa região só é bom o que é ruim. Não sei se eu me fiz entender pra ti, né? Tipo, o lugar tem que ser muito ruim, a cerveja tem que estar quente, a comida tem que ser escrota pra poder estar cheio de gente e dizer que o lugar é bacana. Eu nunca me esqueço, cara, quando eu era aí pros meus 20 e poucos anos, tinha um bar, eu acho que era na Praça do Carmo, eu acho, alguma coisa assim. Porra, olha a experiência do lugar, cara. Belém é quente pra porra. Tu sentava numa cadeira de plástico, tinha gente pedindo na rua, tu corria risco de assalto e a cerveja era quente. Esse era o lugar lotado de Belém. Como assim, velho? Olha a experiência que a gente quer levar pro turista. Pra mim isso é errado. Entendeu? Será que na mentalidade, será que o material humano não tem que mudar, cara? Tem mentalidade de prosperidade mesmo? É a mentalidade da prosperidade, né? Isso faz muito sentido o que tu estás falando. A gente percebe que as pessoas ainda não têm aquele senso do pertencimento. Perfeito. Né? Eu preciso melhorar os espaços que eu frequento. Eu preciso dispor de serviços de qualidade. E esse senso do pertencimento, ele é muito importante para a gente desenvolver essa mentalidade, né? A mentalidade de prosperidade mesmo. Cara, eu acho que é o que vai mudar. Tem uma frase que a gente tá falando muito agora, que quem vai mudar a nossa realidade são os empresários, porque o empresário quer faturar, e tu só fatura se tiver uma experiência boa pro teu cliente. Exatamente. Aí tu vais começar a mudar a mentalidade, inclusive, dos teus parceiros, colaboradores, prestadores de serviço, porque se não for legal, não funciona. E eu não digo apenas do empresário, né? Eu acho que a sociedade também tem que... O empresário, ele tem um papel de juntar a sociedade, de aglutinar as pessoas. E não existe formação de uma sociedade justa sem você estar próximo dos teus funcionários, da sociedade, ter aquele papel social, um papel social nosso como empresário, trazer essas pessoas para esse ambiente. Cara, falando de empresário agora, eu quero agora mudar um pouco o foco. Dentro da Brasel, cara, vocês conseguem identificar quais modelos de negócio estão em alta, quais são as tendências de mercado, como é que o mercado está se movimentando, inclusive para a COP30, que vai rolar, que vai vir muito dinheiro. O que tu acha, cara? Já aproveitando, já fazendo a pergunta para a instituição, todo mundo sabe que o dinheiro vem, mas será que ele fica? Isso vai depender se a gente fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa, Rafael? O dever de casa é a gente receber bem, a gente se estruturar, ter estrutura, né? Aí a gente já está falando a nível governamental mesmo, das instituições.
a gente se dá as mãos, o empresariado, o poder público e a sociedade, e a gente receber bem essas pessoas. Resumindo, o turismo é o principal, tem que focar no turista. Tem que focar no turismo. Todo o trade turístico, desde as acomodações, os receptivos, os produtos do receptivo são muito importantes também, porque as coisas vão se complementando. A gastronomia, ela é apenas um pilar dentro do trade turístico. Aí você tem as agências de viagem, vocês têm os hotéis, as pousadas, e a gente precisa fazer uma grande mobilização mesmo. Na verdade, isso já está acontecendo, né? Essa grande mobilização para a gente poder receber as pessoas e a gente adquirir essa identidade, né? Coisa que a gente já vê no Nordeste. Se você andar no Nordeste, das capitais aos interiores, você percebe que eles estão anos-luz à nossa frente. Ixi, muito. Eles respiram o turismo, né? E você nas menores vilas, até nas menores praias, você tem excelentes acomodações, você come muito bem e o principal, a preço justo. Né? Não é nada tão exorbitante. E nem mas pode por quê? ser, né, cara? Não pode ser. A experiência fica ruim. A experiência fica ruim. Então você precisa estruturar, dar margem, dar força, estruturar as atividades locais, colocar a sociedade no circuito para que eles possam respirar turismo. Cara, legal. E em termos de modelo de negócio, assim, que são tendências e tudo mais, tu consegue identificar algum, cara? Produtos voltados para a bioeconomia, né? Cardápios que tenham ingredientes amazônicos, que tenham apelo amazônico. Quem está trabalhando hoje com a culinária local, a gente tem vários exemplos aqui dentro da cidade, do estado, mas eu posso citar ali o Rafael, por exemplo, do Amazônia na Cuia, que pegou o que já existia e deu uma roupagem nova. Então ele faz um trabalho muito forte de sensibilização da sociedade. Ele faz um trabalho muito forte de treinamento com o time dele. Se você chegar lá, as pessoas, os atendentes sabem o que está servindo, de onde vem, de qual região. Então esse tipo de trabalho ele precisa ser desenvolvido aqui. Cara, eu acho legal, pegaste um exemplo bem bacana, eu já fui lá. A minha namorada adora lá, inclusive, parece que ela é contratada, só fala de lá. E o bacana é que ele tem um foco do cliente, né? Porque, em regra, cara, a gente quer colocar o cliente como foco. A gente não senta na cadeira do cliente e vê o que ele precisa. Tipo isso, pô, tu explicar de onde vem é bacana, é uma experiência legal, né? É uma experiência que tem muito do Sul, naqueles restaurantes mais chiques, mais caros, que te explicam o prato, de onde veio, o porquê daquele jeito e tudo mais. Tem um pouco de lá, né? E explica um pouco a história da comida. E eu acho que é o maior diferencial, cara, é ter o foco do cliente, né? Tu acha que a gente consegue trabalhar isso até a COP, cara? Totalmente, consegue sim. Consegue, e não pode ficar pelo caminho, né? Existe o pré-COP, a COP e o pós-COP. Pois o que me preocupa é o pós-COP. Exatamente, esse tem que ficar um legado, né? E eu observo que está tendo muita iniciativa. Aí a gente já pode citar também as ações da Abrazel, as ações do Sebrae, as ações do governo do estado, e também o empresariado ele não pode apenas esperar por essas instituições. Não tem que ser passivo, né? Tem que ser ativo. Ele tem que ser extremamente ativo, porque as coisas realmente, se a gente não se movimentar, se a gente não treinar, se a gente não se desenvolver, a gente não vai conseguir fazer o nosso dever de casa. Cara, aí pegando só um gancho lá atrás, tu falaste de cardápio, de usar elementos amazônicos, eu não sei se é polêmico ou não, enfim. Tu não achas que a gente tem que parar de ser caricato, de sempre vender a mesma coisa, sempre? Ou tu acha que a gente tem que manter isso, mas também tem espaço para a gente pegar e, entre aspas, inovar, pegar o elemento e botar em outro prato, o que chamam de culinária contemporânea, uma coisa mais atual e moderna? O que a Abrazel entende disso, cara? A gente entende que a gente precisa estar inovando sempre sem esquecer as nossas raízes. É importante também a gente ter o olhar do amazônida, né? A gente vender o nosso produto, mas valorizando a nossa região, a nossa culinária local. E os produtos que a gente chama da gastronomia de fusão é um dos pontos chaves também. Né? Você fazer uma mistura de ingredientes amazônicos com ingredientes asiáticos, por exemplo, é algo que está muito em alta também.
A gente enxerga que a cozinha de fusão ela é muito interessante, é uma inovação. Então você misturar produtos, ingredientes amazônicos com cozinha asiática, por exemplo. A gente tem um exemplo do Rua, do Iracuru, e vários outros, o Sushi Rio Barbosa também, que utiliza ingredientes amazônicos dentro dos pratos orientais. E isso chama muita atenção. É uma inovação, sem você perder a sua identidade local. Cara, era isso que eu te falei. A questão do caricato, pra mim, era isso. Eles usam, eles têm uma pegada regional, mas não são caricatos. Tipo aqui o estúdio, pô. A gente fala de negócio local, mas tu não vai ver um tipiti, tu não vai ver uma bandeira, tu não vai ver alguma coisa desse que deixa caricato. E eu, particularmente, acho chato. Porque parece que a gente é só aquilo. E eu não acho legal. Vou dar um exemplo. O nosso patrocinador, nosso parceiro aqui, o Café, o Alquimista. Não sei se tu conhece. Conheço. É um torrefador local, porra. O cara tem o trabalho de ir lá em Minas, escolher o grão, o melhor grão, traz pra cá, torra aqui e distribui aqui. É um puta de um business, cara. E é um business local, porra. A gente tem que realmente tirar um pouco essa skin, né, de só dançar carimbó. Eu adoro. Acho lindo, incrível. Mas não é só isso. Não é apenas isso. Você precisa dar roupagens novas, né? Você precisa modernizar. Exatamente. Não que seja errado você trabalhar aquele papel caricato, isso faz parte. Mas você inovar, com toda a certeza, ter um olhar de modernidade também, isso é muito importante. Até porque tem um público que quer consumir o contemporâneo, cara. Exatamente. Tipo, eu sou um cara que eu gosto muito dessas infusões, dessas misturas. Eu curto. Mas já saindo um pouco dessa parte de tendências e entrando agora em dificuldades, cara, que eu acho que a gente tem que falar não só o que o cara pode aproveitar, mas também as dificuldades. Quais são as dificuldades e os desafios que alguém tem para manter uma operação de sucesso aqui na região, cara? Sem ser a logística, que é o mais óbvio. A gente tem a logística, mas a gente enxerga aqui a parte de mão de obra, treinamento e desenvolvimento das pessoas. A gente percebe que depois da pandemia, os estabelecimentos, eles, por força própria, por necessidade, eles tiveram que se modernizar, as pessoas tiveram que procurar informações, mentorias, e eles ficaram mais eficientes, né? Foi uma necessidade de você fazer mais com menos, até porque você teve um boom inflacionário absurdo que reflete no preço final do teu produto. Os bares e restaurantes não conseguem. Na nossa última pesquisa, para tu teres ideia, apenas 12% dos entrevistados conseguiram repassar os índices inflacionários para o preço final, para o consumidor. Outros não conseguiram. E dentro da nossa pesquisa também, a gente percebeu que pelo menos 50% não oferiram lucro no último mês, no mês de agosto. Só trocaram dinheiro. Só trocaram dinheiro. E em torno de 12% fecharam no prejuízo. Cara, só pra galera entender, rapidinho, não querendo te cortar. Que são informações mais, pelo menos pela nossa experiência, mais difíceis de entender. Quando ele fala que não passou, que quantos por cento passaram a inflação para o consumidor? Tu acha? Apenas 12%. 12%, resumindo, de cada 100, 12 restaurantes conseguiram... 100%, né? Alguns passaram... Conseguiram aumentar o ticket e tudo mais. A maioria, tipo 87%, não conseguiram. Isso quer dizer o quê? Se o cara tinha uma margem de lucro aí de 10%, hoje tem de 5%, 4%. Exatamente. Então ele deixou de ganhar mais. Ah, Ricardo, mas ele é empresário e ganha muito. Não. Se tu pegar 3% de margem num negócio desse, é muito pequeno, cara. Qualquer oscilação no mercado, o cara quebra. É pequeno. Entendeu? Se vier um suspiro do Covid novo, esse cara fecha. Aí tu começas a entender por que tanta empresa fechou no Covid. Porque não estava financeiramente redondo aí, estava só trocando dinheiro. Isso é muito claro para mim. Os números mostram que o nosso segmento, apesar dele movimentar muita economia, gera muito emprego, mas as empresas não têm caixa. Não gera riqueza. Não gera. Não tem caixa para se sustentar em um mês parado. Muitas empresas fecharam. Então são poucas as empresas que têm lastro, caixa, para poder sobreviver aí 1-2 meses parados. Cara, aí uma reflexão que eu faço agora com essa informação. Será que um dos desafios e dificuldades não é realmente uma gestão financeira, uma precificação bem feita, inclusive colocando imposto, a evolução, porque o imposto, quanto mais fatura em regra, ele vai aumentando também. Então, não só material humano,
não só logística, mas também uma parte mais de educação financeira aí? Totalmente. Educação financeira, como eu citei no início da nossa conversa, é um segmento de baixa barreira de entrada. Então, normalmente as pessoas não entram com um plano de negócios bem estruturado, né? Eles não conseguem colocar no papel quais serão as suas dificuldades, quais serão as suas... Na verdade, o cara ele entra mais com a vontade, né? Com o sonho. Com o sonho, com a vontade, com as oportunidades. E acabam não mapeando ali os pontos de dificuldade que ele vai encontrar nesse caminho. Isso de barreira de oportunidade, barreira de empreender é interessante, cara, porque quanto menor a barreira, menos o cara se esforça, menos o cara estuda, menos na cabeça dele o prejuízo vai ser menor. E querendo ou não, quem começa o empreendimento sabe que tu faz uma coisa, aparece mais 3 problemas. É a fábrica de pão que a gente tem. O cara começou com uma coisa, agora a gente tem que ir para uma cozinha. De repente, cara, virou sei lá quantos R$1.000 de investimento. Mas porque a barreira era, entre aspas, pequena. Sorte que a gente tem um pouco de educação, de conhecimento, a gente foi falando com pessoas, a gente foi se preparando ao longo do tempo, que nem todo mundo consegue. Exatamente. Ao passo que você vai crescendo, crescer dói, né? Dói e é uma dor boa. É uma dor boa. Crescer dói, mas ao passo que você vai crescendo, os seus custos, suas despesas vão aumentando também, né? E o desafio não é aumentar tudo igual, né? Tu faturou mais, o teu custo é maior. Não, é faturar mais tentando segurar o custo máximo possível. Exatamente. É uma briga diária, é você segurar os custos e as despesas, né? Então a gente tem uma máxima dentro do segmento que é despesa, o que tu puder, cortar a despesa é diário. Todo dia você tem que estar olhando para o seu negócio para poder cortar ali as despesas desnecessárias ou minimizar, baixar os custos. É um trabalho diário que você tem que fazer. Porra, legal, Rafael. Rafael, na reta final já, e a gente sempre faz a mesma pergunta, né? O mesmo questionamento. O que tu consegues dizer, falar, orientar para quem está abrindo um negócio nesse ramo, cara? Qual é a dica, orientações que tu como empresário mesmo, até e como presidente da Brasel pode passar para essa pessoa, cara? O que eu posso indicar e não deixe de fazer. Procure quem já está no mercado, procurem instituições, associações. O associativismo ele é uma ferramenta excelente para quem quer empreender. A Brasel, por exemplo, ela te dá todo esse suporte. Ela vai te dar o caminho das pedras, ela vai te conectar a pessoas que já atuam no mercado, quem está começando agora, quem já tem 5 anos, quem já tem 10 anos, ele vai te conectar a empresas grandes, a empresas pequenas, porque no final as dores são as mesmas, né? A dor do empresariado, ela é a mesma, é mão de obra, são coisas básicas, é um sistema, como implantar um sistema, quais é o financeiro, quais as pessoas eu devo contratar, quantas pessoas, gestão de estoque, análise financeira, enfim, todas essas dores elas são comuns e a Brasel ela pode te ajudar a superá-las. Porra, cara, legal. Antes de finalizar e te agradecer pelo teu tempo, alguns recados, né, Potiguar? O primeiro recado eu quero agradecer aqui o nosso patrocinador, o Café Alquimista. Cara, excelente. Excelente. Para quem gosta de café. Para quem não gosta, aconselho, porque o paladar não retrocede. Depois que tu toma, cara... é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Só falta ter greve aqui no escritório. Se você não tem alquimista, não tem trabalho. É mais ou menos assim que funciona agora, cara. O Brunão faz um trabalho fantástico aí com o alquimista. Quero agradecer aqui pro Bruno. Outros recados, cara. Nosso podcast é sempre 1, 10 e 20 de cada mês, né, Potiguar? Acompanhe a gente lá no Deezer, no Spotify, na Apple Music, no YouTube. Inclusive, se cadastre no nosso canal lá, acione o sininho, enfim. Compartilhe esse episódio, porque querendo ou não é difícil trazer alguém aqui que representa uma instituição tão grande nacionalmente, né, cara? Pra ele, mostrar a realidade que ele vê. Porque quem tá de cima, entre aspas, né, consegue ter uma visão macro do negócio, do mercado. Ele consegue realmente ver as dores e as soluções mais práticas, cara. E tu tem essa visão por estar perto de outras pessoas na mesma situação. Então compartilhe, porque o Rafael tá aqui de forma gratuita, cara, dando um puta de um conhecimento na área de comida fora do lar. Eu adorei esse termo. Alimentação fora do lar. É isso aí, eu adorei esse termo. Dito isso, Rafael, antes de eu me despedir de novo, como é que a galera fala contigo, falar com vocês da Brasel? Como é que foi? Como é que funciona? A gente vai deixar aqui os contatos
da nossa executiva, que é a Carol. Ela que faz toda a nossa agenda, a gente... Foi com ela que falamos, né, Potiguar? Foi com ela. E a gente pode marcar um café aí para bater um papo. Eu fico inteiramente à disposição para ajudar no que for necessário, a conectar pessoas que queiram empreender no segmento de alimentação fora do lar. Eu acho que o mais importante é a gente fomentar esse relacionamento, né, entre as pessoas, até porque a Abrazel, ela tem uma visão colaborativa do setor. Pô, legal. Né? Então, dentro da nossa comunidade, todo mundo se ajuda, né? Seja com informações de fornecedores, seja com informações de boas práticas, seja com informações muito relevantes. E esse é o nosso papel. Quer desenvolver o mercado, é isso? Quer desenvolver o mercado, é fomentar o mercado. Porra, Rafael, muito legal. Sigam lá o Abrazel no Instagram, foi assim que a gente entrou em contato com eles. Não conhecia, conheci hoje o Rafael. Abrazel no Pará. Isso. Sigam lá, falem que eles respondem, é bem legal. E Rafael, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado de verdade pelo que tu passaste pra gente. E é isso. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade. É uma satisfação enorme poder estar compartilhando essas informações, podendo estar levando a Abrazel, né, pulverizando o nome da Abrazel aí, e que a gente possa ajudar mais pessoas, mais empreendedores a investir aqui na nossa Amazônia. Pô, legal. Beba um café do Alquimista e abraço.